Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um comentário da lição bíblica para jovens. Lições que são produzidas pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. E é uma alegria estarmos aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Estamos aqui pela CEADEB TV Oficial e pela Rádio Vox 105.9. Essa rádio que tem abençoado os lares da nossa linda Bahia. E você que ainda não se inscreveu no CEADEB TV Oficial, eu já te convido para que você se inscreva, ative o sininho para receber a nossa programação, receber as notificações. Esse ano 2024 está imperdível, com a programação vasta, abençoada, congresso, convenção, encontro de filhos de pastores, que será transmitido pela CEADEB TV Oficial, e contamos com a tua participação. Você que já é o nosso fiel seguidor, eu te convido também a compartilhar essa programação com os teus amigos, familiares, parentes, e Deus vai te abençoar poderosamente, tá bom? Dito isto, eu quero também mandar um grande alô para o nosso pastor Valdomiro, um grande abraço para ele. Estamos orando pelo senhor, pela sua casa, sua família, pela nossa convenção, por cada pastor, por cada filho de pastor, por cada membro da nossa igreja e por você que gosta de assistir a nossa programação. Nosso desejo é que Deus te abençoe grandemente nesse ano de 2024, tá certo? Estamos com um tema novo nesse trimestre. Esta lição que é comentada pelo pastor Elias Torralbo, lá, pastor auxiliar em São Paulo. Aqui está essa imagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela tem um formato de um quebra-cabeças e, de fato, é assim que nós entendemos a lição da Escola Bíblica Dominical. Esta lição, ela, quando é feita, ela é feita seguindo um básico que nós entendemos, que é para que você possa aprender um pouco mais a palavra de Deus de forma sistemática. Aqui em formato de quebra-cabeças, porque nós entendemos que durante esse trimestre teremos 13 lições e cada uma complementando a outra, tá bom? O tema geral desse trimestre, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, como é que estava fundamentada a fé deles, a crença deles, e doutrina bíblica como base para uma vida vitoriosa. Você que quer ter uma vida vitoriosa precisa pautar a sua vida na doutrina bíblica, tá certo? O tema que nós vamos estudar no dia 4 de fevereiro, que é a lição 5, tem como tema as falsas doutrinas. Qual é o texto principal? O texto principal encontra-se na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4 e o versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro ou do engano. Resumo da lição. Na atualidade, encontramos muitas ideologias falsas, muitas ideologias e falsas doutrinas. E por isso precisamos conhecer a palavra de Deus para não ser enganados por elas. A nossa aula tem 3 objetivos, como sempre, e eu gosto sempre de ressaltar esses objetivos. É o que nós esperamos ao final desta aula, e se o professor tiver o cuidado de atentar para esses motivos ou para esses objetivos, o seu aluno certamente sairá com o mínimo de dúvidas possível e conhecedor desse tema tão importante que estamos estudando. E quais são esses objetivos? O primeiro, explicar o que é a doutrina de demônios, como identificar, como reconhecer. Então, nós vamos explicar o que é a doutrina de demônios. Segundo, conscientizar da sedução das falsas doutrinas, o quanto elas seduzem a gente, o quanto elas são atrativas a princípio, tá bom? E compreender que não podemos deixar nos enganar pelas astutas ciladas de Satanás. Precisamos estar atentos, sóbrios, vigilantes. A leitura bíblica em classe, ou o texto bíblico, encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo número 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência.
proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Vejamos então a introdução da nossa lição. Esta lição tem como objetivo ressaltar que não podemos nos deixar enganar pela sutileza das falsas doutrinas. O apóstolo Paulo chama essas de doutrinas de demônios, identificando o espírito do anticristo que atua por detrás dessas falsas doutrinas. Ou seja, em suma, toda falsa doutrina está baseada em ensinamentos demoníacos, ensinamentos que a gente sabe que tem a ação, o atuar do nosso adversário, o inimigo das nossas almas, o anticristo, porque ele se opõe às obras de Cristo, às obras de Deus. A nossa lição, todos sabem, ela está dividida em 3 tópicos, né? E nesse primeiro tópico, nós vamos ter uma subdivisão também em 3 subtópicos. Esse primeiro tópico, ou primeira parte, doutrina de demônios. Nós vamos falar sobre as doutrinas de demônios e o que são, a doutrina dos demônios e as suas produções, né? O que é que essas doutrinas produzem, e por fim, o enfrentamento às doutrinas de demônios, como enfrentar, como combater e como refutar, tá certo? Então, vamos lá. Doutrinas de demônios e o que são? A Bíblia se refere ao falso ensino como doutrina de demônios, mas afinal, o que significa doutrinas de demônios? O termo demônios aparece somente esta vez nesta carta e indica claramente tudo aquilo que se opõe a Deus, a sua palavra e aos seus princípios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Observe, irmãos, que o trabalho do nosso adversário, o trabalho de Lúcifer, do inimigo das nossas almas, é o trabalho de oposição. É por isso que um dos nomes dele é anticristo. Esse prefixo anti, não é o prefixo anti com é o prefixo anti com i. O prefixo anti com é da ideia de anterioridade, mas com o i, ele tem a vogal i, ele tem a ideia de oposição. O anticristo, ele se opõe às obras de Deus. Ele se coloca como alguém que vai de encontro àquilo que Deus criou, né? Deus criou o homem e a mulher, ele vai e agora cria a questão do gênero, né? Que o que define o homem não é o órgão biológico, mas assim aquilo que ele se identifica, e por aí vai. Então nós temos aqui a ação do anticristo, né? De oposição. Então tudo aquilo que se opõe a Deus e a sua palavra e aos seus princípios, isso são doutrinas de demônios. Portanto, a expressão doutrina de demônios é uma referência a todo ensino que influencia as pessoas a se posicionarem contra Deus e a sua palavra. Tudo aquilo que a gente vê que está se opondo ao que está contido na Bíblia, que a Bíblia ensina, tudo o que se opõe, são então doutrinas de demônios. A doutrina dos demônios e as suas produções. Então vejamos o que é que essa doutrina de demônios produzem, tá bom? Ou essas doutrinas. A doutrina de demônios é o ato de se ler de forma errada as escrituras sagradas, promovendo a inimizade contra Deus. Então, quando alguém faz essa interpretação errada, equivocada da palavra de Deus, nós vamos ter então aí uma doutrina de demônios e como resultado o afastamento do homem e da mulher de diante da face de Deus. Vejamos, seus resultados apontam para isso. Conforme a advertência de Paulo a Timóteo a esse respeito, a doutrina de demônios é promovida e produzida por Satanás, com o propósito de fazer o crente apostatar da fé e se tornar um hipócrita. Observe, irmãos, como essa doutrina de demônios, que é promovida por Satanás, ela tende a distanciar o homem de Deus. E ao mesmo tempo que ele distancia o homem de Deus, ele gera nessa pessoa uma apóstata, e além de gerar uma apóstata, faz com que a pessoa se torne um hipócrita. O hipócrita é aquele que prega uma coisa, fala uma coisa e vive outra.
como eram os atores lá da Grécia Antiga, onde eles vestiam-se com uma vestimenta que não lhes pertenciam, faziam algo que não era o que eles de fato costumavam fazer, ou falavam uma coisa e faziam outra. E é isso que essa doutrina de demônios termina gerando nas pessoas. Uma hipocrisia, uma apóstata, alguém que se afastou da fé e que se distanciou de Deus. Então, esse é o resultado, essa é a produção das doutrinas de demônios. E como enfrentamento às doutrinas de demônios, como é que nós podemos enfrentar? O texto no qual Paulo trata sobre a doutrina de demônios oferece a forma pela qual a igreja é orientada a enfrentá-la e vencê-la. Então, o apóstolo Paulo, aconselhando a Timóteo, ele mostra ao jovem obreiro que ele precisava refutar esses ensinamentos através da oração, através de uma vida devocional, da leitura da palavra de Deus, através da comunhão com os irmãos, da orientação aos irmãos. Então, essa é a forma como nós podemos enfrentar as doutrinas de demônios. O texto foi escrito enquanto a igreja de Éfeso estava sofrendo com os ataques e os danos das falsas doutrinas. Paulo incentiva Timóteo a pregar, viver e se desenvolver na palavra. Eu só posso crescer na palavra se eu tiver uma vida de leitura, uma vida de devocional, uma vida cotidiana na prática da palavra. Essa foi uma das orientações do apóstolo Paulo a Timóteo: medita nesta palavra, faça o uso desta palavra, ensine, viva de acordo com a palavra. Essa foi a orientação. Logo, a referência feita às doutrinas de demônios é parte da sessão em que o jovem pastor foi desafiado a pregar diante da avalanche de falsos ensinamentos que a igreja estava recebendo. Hoje não é diferente. Hoje nós temos visto uma série de doutrinas de demônios tentando adentrar a igreja, tentando fazer com que a igreja pare, tentando fazer com que a igreja ela se sinta aprisionada e amarrada diante daquilo que Satanás quer que a igreja ceda. Nós precisamos estar atentos. Para quê? Para poder, de forma orientada, enfrentar e vencer essas doutrinas de demônios que são sutis. Elas se apresentam de forma sutil, de forma que não nem parece que tem o agir e o mover do adversário por trás. Tá certo? Vamos lá. Essa é a primeira parte da nossa lição. Nós vamos então ver o que o comentarista, o pastor Elias Torralbo, nos apresenta no segundo tópico desta lição: a sedução das falsas doutrinas. Ela está dividida também em 3 subtópicos: a sedução da idolatria, a sedução do relativismo e a sedução do hedonismo. Vejamos a sedução da idolatria. A idolatria é a fonte da sedução das falsas doutrinas. A idolatria é mais do que adoração a ídolos. É tudo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Observe, irmãos, tudo aquilo que o inimigo quer é tirar Deus de ser o centro das nossas vidas. Então, quando nós paramos para olhar a questão da idolatria, tem pessoas que imaginam que idolatrar é só aquelas pessoas que estão lá no catolicismo, que adoram a imagens, mas tem pessoas que mesmo dentro da igreja estão adorando de repente, não a uma imagem, mas está adorando a um filho, adorando uma filha, adorando um servo, a um trabalho, né? A um carro. Quantas pessoas deixaram de cultuar a Deus porque Deus prosperou, fez com que a pessoa tivesse um carro novo, uma casa nova, e esses objetos agora passam a ocupar o lugar de Deus na vida do crente. Então, nós somos todos os dias seduzidos para idolatrarmos o esposo, a esposa, o filho, a filha, e assim sucessivamente. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude e que essa idolatria jamais ocupe o lugar de Deus em nossas vidas. Eu me lembro que quando o Senhor pediu a Abraão o seu filho Isaque, parece, irmãos, que está vendo ali uma oportunidade para Deus ver alguém sendo sacrificado, mas no fundo, observem que
Abraão tinha uma grande fé em Deus, uma grande confiança, a ponto de sair da sua casa, da sua parentela, do meio dos seus familiares, para uma terra que ele nem sabia ainda qual era a terra. Então, ali a gente percebe que Deus, de fato, era o centro das emoções, o centro da ação de graça, do culto de Abraão. Mas me parece que quando seu filho Isaac nasce, ele começa agora a colocar toda a sua confiança, tudo em Isaac. E por esta razão, Deus lhe pede seu filho Isaac. E olha como é o desfecho dessa história. Quando Isaac é colocado sobre o holocausto para ser imolado, o Senhor diz assim, não, Abraão, não faça tal coisa, porque eu sei que tu de fato me teme, que tu me serves. Então é como se Deus estivesse dizendo, você de fato tem a mim como o Deus da tua vida. Né? Então, que Deus nos guarde, que a gente jamais venha usar, né, de subterfúgio da idolatria para abandonar aquilo que Deus tem de melhor para nós. Então, por isso Jesus afirmou que o coração do homem sempre voltará para o seu tesouro. Tem muitas pessoas que estão presas à riqueza, aos bens, às posses, né? E aí a Bíblia diz que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Mas nós que somos cristãos, o nosso coração está em Deus. A nossa fé, a nossa crença está no Senhor Jesus Cristo. O que domina o coração do homem torna-se um objeto de sua adoração. O que é que tem dominado o teu coração? O que é que tem dominado as tuas emoções? E aqui eu quero dizer para você agora que tem pessoas que estão sendo dominadas pelas posses, pelos bens, pelo que estão vivendo no presente momento. Algumas pessoas estão vivendo situações que são as melhores, aquelas questões e situações que nunca imaginou viver e estão vivendo. E talvez por esta razão tenham deixado de adorar a Deus como se deve, na beleza da sua santidade. E o que Deus hoje tem cobrado de nós é o quê? Que sejamos fiéis adoradores. Como Jesus Cristo disse para aquela mulher lá no poço de Jacó. O que é que ele disse para aquela mulher? Que o Pai procura os fiéis, os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É isso que Deus espera daqueles que o servem. O segundo subtópico da segunda parte da lição, a sedução do relativismo. Hoje a sociedade está muito relativa. Ela não consegue enxergar o absolutismo naquilo que nós entendemos que é absoluto. A Bíblia, por exemplo, ela é absoluta, tá? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Não importa se o livro está fechado ou aberto, ela é a palavra de Deus. O relativismo é a crença que afirma não existir verdades absolutas, pois a verdade depende do ponto de vista de cada pessoa. Então, o que a sociedade tem pregado hoje? Que as coisas não são absolutas, mas sim relativas. Ora, Deus não é absoluto, a Bíblia não é absoluta, o casamento entre homem e mulher não é absoluto, isso são coisas relativas, depende do ponto de vista. Não é verdade. A Bíblia, Deus, o casamento entre homem e mulher são absolutos. Foi o próprio Deus que constituiu, foi o próprio Deus quem criou. E sendo assim, a nossa visão é entender que se foi Deus que fez muito bem feito. Não precisa de correção, não precisa de ajustes. O relativismo prega a inexistência de uma verdade absoluta. E os seus adeptos defendem crenças relativas e flexíveis, sempre obedecendo à circunstância, ao ambiente e à necessidade dos envolvidos. Olha o que o relativismo está ensinando. Uma inexistência de uma verdade absoluta e, um pouco mais além, dizendo que as leis foram feitas para serem quebradas. Não se precisa estar amarrado a essas normas, esses padrões, principalmente aquilo que foi deixado por Deus. As leis precisam ser quebradas. É isso que o relativismo tem pregado. O relativismo ataca frontalmente a verdade única e absoluta da palavra de Deus. Ora, já existem pastores, como eu disse em aulas passadas, que pastores hoje de igrejas tradicionais do Brasil, dizendo que a Bíblia precisa ser reformulada, dizendo que a Bíblia ela é insuficiente para a salvação do homem. Aonde chegamos? Nós não estamos falando da igreja primitiva, estamos falando dos dias atuais. Nesse momento que estamos vivendo, pastores se arvorando como sendo
os paladinos do conhecimento da verdade, a ponto de dizer que a Bíblia precisa ser reformulada. A Bíblia não precisa ser reformulada. Ela é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, a Bíblia diz que o próprio Deus vela para cumprir com a sua palavra. Velar é ficar acordado. Enquanto estamos descansando, dormindo, Deus está acordado para que a sua palavra seja cumprida cabalmente, de Gênesis a Apocalipse. Isso mesmo. Nós não podemos perder de vista jamais que a palavra do Senhor ela é absoluta. E é aqui que ele se coloca como uma importante sedução da falsa doutrina, a que precisa ser rechaçada e enfrentada, pois a Bíblia é a genuína fonte doutrinária deixada para a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não tem como conhecer a Cristo se não for através da sua palavra. É a palavra de Deus que nos ensina o que Deus quer que o homem faça, como o homem viva. É a palavra de Deus que nos ensina como agradar a Deus. É a palavra de Deus que nos ensina como vivermos harmonicamente com os nossos irmãos em congregação, em igreja. E é isso que nós temos que ter em mente. Se a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, ela é o nosso manual de fé e prática, não podemos jamais ver como os homens lá fora, os ímpios, veem. A palavra sendo relativa. A palavra de Deus é absoluta. E eu creio piamente que Deus a cumprirá até que o plano através dos séculos seja cumprido. E breve, nós estaremos com o autor da Bíblia Sagrada para vivermos com ele eternamente. Já o terceiro subtópico da segunda parte da lição, a sedução do hedonismo. O hedonismo é outro importante fenômeno da pós-modernidade, caracterizando-se pela busca desenfreada e sem critério do prazer. Irmãos, o mundo está vivendo uma crise social, uma crise tão grande que há quem diga que o importante é sentir prazer, independente se o que está fazendo agrada ou não a Deus. Observem como a gente vê hoje a sociedade tomando um rumo que aos nossos olhos são estarrecedores. Imagine os olhos de Deus. Ora, agora surgiu-se uma nova modalidade onde as pessoas entendem que o homem pode se sentir feliz, completo, com outro homem, a mulher pela mesma forma, e já quem diga também no poliamor que o homem pode se sentir completo, realizado, feliz, até com uma árvore, ou quem sabe com um animal, ou quem sabe com uma cadeira, e por aí vai. Observemos como a sociedade ela está cada vez mais degenerada, cada vez mais ela se distancia daquilo do que Deus tem para ela. Então, esse fenômeno da pós-modernidade chamado de hedonismo, ele se preocupa apenas com o prazer. Se esse prazer está vindo oriundo de drogas, oriundo de bebida, oriundo de relação homoafetiva e por aí vai, para eles o que importa é a busca do prazer. Porém, a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Tem pessoas que estão até querendo ter resultados diferentes, mas o que eles estão fazendo são as mesmas coisas. E como dizia um grande filósofo, ora, insanidade é fazer as mesmas ações todos os dias e querer resultado diferente. Como é que o homem quer a bênção do Senhor, a graça de Deus, quando ele continua praticando as mesmas coisas? É impossível agradarmos a Deus dessa forma. Mas aqueles que o aceitam como único e suficiente Salvador, eles se afastam dessas práticas. Eles passam a viver aquilo que está escrito nas páginas da Bíblia Sagrada. Ora, vejamos que a cultura pós-moderna incentiva e patrocina o sentir-se bem, que traduz muito bem a famosa frase: o importante é ser feliz. Ou ainda, Deus quer o seu bem e não o seu mal. Portanto, eu faço o que quiser, porque você,
para que você seja feliz e se sinta bem. E aí eu preciso ter um cuidado, irmãos, que dentro dessa sedução do hedonismo, já existem algumas igrejas que de forma indireta patrocinam, bancam essa sedução ao hedonismo, porque eles pregam que uma vez salvo, salvo para sempre. Então alguém que está na igreja, que já se converteu, ele pode continuar naquelas velhas práticas do que fazia no passado, porque ele não mais vai se perder. Deus jamais vai o jogar fora. Tenhamos cuidado. Você jovem, você que está me assistindo, não se esqueça, Deus ele é amor. Deus é amor na sua essência, mas Deus também é justiça no cumprimento daquilo que ele determina através da sua palavra. Você pode até plantar, mas não se esqueça, você vai ter que colher. E é isso que nós precisamos estar atentos. Esse sentimento hedonista, ele não pode jamais adentrar as nossas igrejas e nós aceitarmos de braços cruzados. Precisamos, através da leitura da palavra, de uma vida devocional de oração com Deus. Precisamos, além do mais, da leitura da Bíblia Sagrada e de bons livros que nos levem a refletir sobre a nossa condição como seres humanos, a nossa condição como servos de Deus. Eu falei em aulas passadas sobre duas palavras que traduzem a vida do cristão. A primeira palavra é a metanel ou metanoia, que dá a ideia de alguém que mudou o seu pensamento, a forma como via o mundo, a forma como enxergava o mundo. Uma vez que essa pessoa aceitou a Cristo como seu Salvador, essa pessoa agora começa a viver de acordo com a palavra de Deus. Isso é tão verdade, irmãos, que os discípulos, eles eram identificados por se parecerem com Cristo. Lembram quando Pedro estava se esquentando lá naquela fogueira? E alguém olha para ele e diz, rapaz, você é um deles, porque você se veste como eles. E Pedro diz, não sou. Aí pela segunda vez, você é um deles porque você fala, a tua fala te denuncia. E é isso que Deus espera dos cristãos, que nós, que fomos alcançados por esta graça, tenhamos a postura, uma mente que foi renovada, restaurada em Cristo Jesus. Uma mente que não se conforma com este mundo, mas que muda este mundo pelo entendimento que nós temos hoje de Cristo Jesus. Aleluias! E você tem mudado o mundo que você vive? Aonde você está inserido, as pessoas de fato sabem que você é servo do Deus Altíssimo? As pessoas veem em você o brilho de Cristo Jesus? Então, não é importante só... Observe o que eles estão dizendo aqui, que o que importa para o homem hedonista é só sentir prazer. E sentindo os prazer, é isso que Deus quer. É bem verdade que Deus quer que eu esteja bem. Mas, para que eu esteja bem, Deus quer que eu viva a palavra. Quando Moisés faz aquela recomendação em Deuteronômio, ele diz assim, eis que eu te proponho hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Precisamos fazer a boa e a melhor escolha, para que eu possa, então, em Deus, me realizar. Quem está em Deus é feliz. Quem está em Deus é realizado. E quem adora a Deus, automaticamente Deus vai fazer com que ele seja feliz na sua vida ministerial, na sua vida sentimental, na sua vida familiar, na sua família social, na sua vida social. E é isso que Deus tem para nós e para a sua igreja. Chegamos então ao terceiro tópico da nossa lição. Então vamos para a última parte da nossa lição. A terceira parte, não se deixe enganar. Essa terceira parte também subdivide-se em 3 subtópicos. A falsa doutrina não pode ser uma surpresa para a igreja, desmascarando o engano doutrinário e como se proteger do engano. A falsa doutrina não pode surpreender a igreja, por quê? Vejamos, as falsas doutrinas não são e não podem ser uma surpresa para a igreja, que deve estar vigilante, preparada e não se deixa ser enganada. A Bíblia diz que se o pai de família soubesse a que horas o ladrão viria, ele não seria apanhado de surpresa. Isso nos mostra que nós precisamos estar atentos
vigilantes, até porque um falso mestre, ele não se apresenta brigando com a igreja, ele não se apresenta agredindo a igreja, muito pelo contrário, ele se veste como nós, ele tem, em alguns casos, eles falam com a voz mansa, e sendo assim, eles conseguem atrair a atenção dos incautos e ludibriar aqueles que têm menos conhecimento da palavra de Deus. Portanto, não devemos achar que essas falsas doutrinas são coisas só da igreja primitiva, ou quem sabe das páginas veterotestamentárias. Elas estão nos dias atuais e cada vez mais sutil. Alguns não conseguem nem distinguir um falso ensino do ensino verdadeiro. A advertência que Timóteo recebeu enquanto pastoreava a igreja em Éfeso, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 5, havia sido predita pelo próprio Paulo. Paulo disse que lobos devoradores se arvorariam, se apresentariam. E eu já disse em aulas anteriores, é fácil descobrir a característica de um falso mestre, de um falso líder. Ora, um lobo, ele costuma andar só, assim como as atitudes que um lobo demonstra, né? Assim a gente vê em um falso mestre. Podemos ver, o falso mestre não gosta de escola bíblica dominical, não participa de culto de doutrina, não vai na Santa Ceia de vez em quando. Então a gente percebe que aquele homem é um falso mestre. Aquela mulher é uma falsa profeta ou profetisa. E mesmo assim tem pessoas que não se atentam para isso. Que hora que eles estão sentando para aprender a palavra de Deus. Eu observo, nós temos o culto de doutrina, onde o nosso pastor está ministrando a palavra, e alguns que se dizem pregadores, alguns se dizem professores, nesses cultos não aparecem. E eu me pergunto, o que é que eles estão aprendendo? E o que é que eles estão ensinando em suas escolas, nas suas ministrações? Então, todo cuidado com o falso mestre. O apóstolo Paulo teve a preocupação de orientar o jovem obreiro Timóteo, que estava à frente da igreja de Éfeso, sobre esta condição. A igreja pode até sofrer com os ataques dos falsos mestres, mas o nosso Deus conhece todas as coisas. E Ele bondosamente nos alerta, mediante a sua palavra, sobre os perigos que nos cercam. Os perigos são muitos. Nós somos seduzidos a cedermos a esses falsos ensinos, a essas modinhas que volta uma hora ou outra surgem, e se a gente não estiver atento, nós seremos engodados. Segundo o subtópico da última parte da lição, desmascarando o engano doutrinário, em sua despedida da igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo indicou uma característica dos que, com a sua partida, trabalhariam para disseminar os falsos ensinos. E qual é essa característica? A crueldade. Quantos homens cruéis, quantas mulheres que agem de crueldade, não têm piedade da igreja, aqueles que se apresentam, né, e que querem a todo custo a lã da ovelha, não quer saber se a ovelha tem um carrapicho, não quer saber se a ovelha está ferida, como é que está a lã da ovelha, ele só quer saber daquilo que a ovelha pode proporcionar, o leite e a lã. Mas ele não quer saber se ela foi ferida no seu caminhar, não quer nem saber se ela, por uma razão ou outra, se afastou do aprisco. Então, o verdadeiro pastor, ele consegue desmascarar o engano doutrinário que esses falsos mestres trazem ou procuram trazer para dentro da igreja. Em outra ocasião, esses falsos mestres aparecem como homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Eu tenho visto tanta gente sendo enganada. Há quem coloque que para ser salvo precisa dar tudo o que tem, a casa, o carro, os bens, os móveis. Assim como a igreja católica apostólica romana fazia no passado, onde se cobrava uma indulgência, hoje existem igrejas ditas neopentecostais que estão indo pelo mesmo caminho, onde é preciso dar uma boa oferta, uma boa quantia para que tenha o perdão dos pecados, que Deus nos guarde desses homens cruéis, que agem com astúcia e fraudulosamente. Observem que o termo astúcia tem o sentido de fazer algo que vise benefícios próprios. Quando você vê um mestre que tudo que faz, ele faz visando o seu bem-estar, o seu status, a sua honra,
tenha medo, se afaste. Hoje temos visto alguns líderes que só pensam em ter os melhores carros, os melhores jatinhos, aviões particulares e, no fundo, fogem daquilo que está sendo anunciado na palavra. O que recebeste de graça dais. Então, o termo astúcia tem o sentido de fazer algo que vise benefícios próprios, e ele aparece em outro texto no qual indica a decisão do apóstolo em não agir dessa forma, mesmo diante das muitas pressões que sofria em seus dias. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, ele diz que ele soube ter escassez e fartura. Isso demonstra que a vida de Paulo não estava pautada pelos benefícios próprios, estava pautada em pregar a palavra, a ponto do apóstolo Paulo dizer: o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. O que ele estava dizendo? Para mim, o que me traz prazer, alegria, gozo, é pregar a palavra de Deus. Nisso, conhecemos e vemos que, de fato, ele era um mestre verdadeiro, autêntico, servo do Senhor. E nos dias atuais, você pode muito bem fugir, você pode muito bem desmascarar esse engano doutrinário que tem adentrado muitas igrejas. Como nos proteger desse engano? A recomendação de Paulo aos líderes da igreja em Éfeso foi para que, ao contrário dos enganadores, que só pensam em si e não amam a igreja de Deus, eles com vigilância cuidassem do rebanho do Senhor, pois ele é formado por pessoas que custaram o preço do sangue de Jesus Cristo. Ora, o que Paulo está dizendo para Timóteo e os obreiros que o assessoravam na igreja de Éfeso é que fossem vigilantes, que estivessem atentos. Por quê? O rebanho que estava sob os cuidados de Timóteo não foi um rebanho comprado com ouro ou com prata, mas comprado com o sangue do Cordeiro. Olha que privilégio você, professor de escola bíblica dominical, tem. Você, pastor, você, obreiro, você está cuidando, você está sendo o mordomo das ovelhas do aprisco do nosso Deus. E foi ele mesmo quem comprou essas ovelhas com o seu sangue. Você pode pagar o resgate de alguma dessas ovelhas? Eu não posso. E se nós não podemos, precisamos cuidar, precisamos zelar dessas ovelhas. Aquela ovelha que se afastou, aquela ovelha que se distanciou do rebanho, que se distanciou do aprisco, você, como servo do Senhor, precisa proteger essas ovelhas do engano. Então, o que o apóstolo Paulo deixa muito claro para os jovens que estavam auxiliando o jovem obreiro Timóteo para a igreja de Éfeso é vigilância. Vigilância em todo o tempo, para que Satanás não venha de forma sorrateira adentrar as nossas igrejas e tirar o melhor que nós temos, o direito da salvação. Finalmente, o apóstolo dos gentios oferece uma outra arma eficaz contra os ataques dos enganos doutrinários, que é a não falsificação da palavra de Deus. Meu Deus do céu! Quantas pessoas falsificando a palavra, fazendo interpretações equivocadas, esdrúxulas. Aquilo que eu sempre digo, fazem uma exegese, quando deveriam fazer a exegese. A exegese é tirar do texto o que está nas entrelinhas, e a exegese é trazer de fora para colocar uma interpretação dentro da Bíblia, quando não lhe compete. Eu vi um pastor, recentemente, de uma grande igreja no Brasil, fazendo uma interpretação para aquele diálogo de Jesus e a mulher samaritana, a ponto de ele dizer que aquela era uma linguagem sexual. Imagine, irmãos, como está a mente desses homens cauterizadas. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre desses falsos mestres, que têm chegado até através das redes sociais, de canal de televisão, e ensinado essas aberrações. Se nós atentarmos para o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, não falsificar a palavra de Deus, porque o nosso adversário, o anticristo, ele tem usado as suas armas, os seus asseclas, para tentar a todo custo nos tirar do foco que é ir morar no céu. Que Deus te abençoe grandemente. Chegamos ao final de mais uma aula e a conclusão da nossa lição. As falsas doutrinas são uma realidade e Deus sempre alertou o seu povo acerca disso.
oferecendo recursos poderosos e eficazes para resisti-las, enfrentá-las e não deixar levar por elas. Esta lição reafirmou o compromisso que a igreja deve ter com o ensino e a propagação da sã doutrina. Nosso desejo é que você seja não só um bom ouvinte, mas um excelente praticante da palavra de Deus. A ortodoxia é maravilhoso, a doutrina correta, mas a ortopraxia, a prática, a vivência daquilo que Deus deixou, isso você não pode jamais deixar de cumprir. Que Deus nos abençoe. Se o Senhor não voltar, semana que vem estaremos de volta para o comentário de mais uma lição de jovens. Deixo aqui mais uma vez o meu pedido. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e receba as notificações da nossa programação. Você vai ver que o ano de 2024 Deus vai te surpreender. Deus te abençoe e até lá. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.